Qual o magnésio certo para cada sintoma da menopausa? Você sabia que tem vários tipos de magnésio e cada um deles atua numa função diferente no nosso corpo? O magnésio, ele é um mineral e o nosso corpo ele não produz esse mineral. Nós precisamos ingerir ele através da nossa alimentação ou de uma suplementação. O magnésio ele atua como cofator de mais de 300 enzimas no nosso corpo. Para você ver a tamanha importância dele para as mulheres, em especial nessa fase da menopausa. Uma das funções do magnésio é ajudar a melhorar a captação de iodo pelo nosso corpo, ou seja, naquelas mulheres que chegam na menopausa com quadros de hipotireoidismo, ou seja, com deficiência de hormônios, né, hormônios tireoidianos. Então, o magnésio ajuda nessa captação desse iodo pelo nosso corpo, melhorando os níveis desses hormônios tireoidianos. O magnésio ele também atua no balanço dos nossos hormônios estrogênio e progesterona. Ele atua na secreção, na homeostase, ou seja, no equilíbrio do nosso hormônio cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. O magnésio ele atua como um cofator, ele é uma matéria-prima para o metabolismo, nosso metabolismo energético, ou seja, ele vai trazendo mais energia para a mulher nessa fase, mais disposição. O magnésio ele também atua na detoxificação dos nossos hormônios, em especial naquela mulher que é hiperestrogênica, a mulher biotipo pera, que tem excesso de estradiol no corpo, ou seja, o magnésio vai ajudar nessa detoxificação para eliminar esse excesso de hormônio. O magnésio ele também atua no metabolismo do triptofano. O triptofano ele é um aminoácido, matéria-prima para a produção de serotonina e melatonina, ou seja, ajuda aí a produzir a serotonina, que é o nosso neurotransmissor do bem-estar, trazendo mais felicidade para essa mulher. E tendo serotonina disponível ao longo do nosso dia, vai ajudar a converter essa serotonina em melatonina, que é o nosso hormônio do sono. E o magnésio também atua na produção, no equilíbrio do nosso neurotransmissor GABA. Esse neurotransmissor ele traz uma tranquilidade para a mulher também, ajudando a mulher a reduzir o estresse, melhorando também o sono. O magnésio ele atua no controle da glicemia, atua no controle da pressão arterial, atua na contração muscular, então ele também é importante para a produção da massa muscular. Atua na produção de energia, atua nos nossos ossos, ou seja, o magnésio ele tem função pelo nosso corpo inteiro. E tem alguns estudos que relacionam a deficiência de magnésio e vitamina D no aumento de risco para eventos cardiovasculares. Fontes de magnésio na nossa alimentação. As melhores fontes de magnésio são os vegetais verdes escuros, seja rúcula, agrião, couve-manteiga, né? Brócolis, manjericão, coentros, temperinhos verdes, né? As sementes, os cereais integrais também são fontes de magnésio, como aveia, sementes de linhaça, semente de gergelim, semente de abóbora, as oleaginosas, como as castanhas, as amêndoas. Então, nós também temos aí uma riqueza de magnésio na nossa alimentação, em especial nos alimentos, nas folhas verdes escuras. Mas muitas vezes a gente depender só da alimentação para ter bons níveis de magnésio é um pouco arriscado. Muitas vezes nós temos deficiência de magnésio, a gente não sabe, muitas vezes a gente tem aí alguns sintomas, que eu vou falar daqui a pouco quais são os sintomas que a gente tem quando tem deficiência de magnésio no nosso corpo. Então, muitas vezes, buscar só da alimentação vai ser insuficiente. Então, muitas vezes, nós precisamos suplementar também através, né, de um bom suplemento, um suplemento que vai levar esse magnésio direto para aquele local que a gente deseja. Então, é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre os diferentes tipos de magnésio e em quais partes do nosso corpo que ele atua. Então, vamos lá. Temos o magnésio quelado. Quando nós temos um mineral, alguma coisa quelado, isso significa que ele está, a sua estrutura está ligada a alguma coisa e essa ligação ela vai fazer uma melhora da absorção desse magnésio. Então, o magnésio quelado ele serve para aumentar a capacidade de absorção desse magnésio. Então, nós temos aí vários magnésios quelados em outras substâncias, em outros aminoácidos que vão melhorar a absorção desse magnésio e levar esse magnésio para onde aquele aminoácido determinou. Então vamos lá, magnésio ascorbato é um deles.
Ascorbato lembra de ácido ascórbico. Ácido ascórbico é a vitamina C, ou seja, esse magnésio ascorbato vai ajudar a aumentar a nossa imunidade. Magnésio treonato. O magnésio treonato vai ajudar a levar esse magnésio para o cérebro, melhorando a nossa cognição, melhorando a nossa memória. Magnésio aspartato. O magnésio aspartato vai atuar no nosso ciclo de Krebs, que é o nosso motorzão aí de energia, trazendo mais energia e mais disposição para essa mulher. O magnésio dimalato atua nos ossos, prevenindo de osteopenia, osteoporose e também atua na síntese muscular, podendo ajudar aí na manutenção da massa muscular e da massa óssea da mulher nessa fase. Magnésio citrato. O magnésio citrato atua a nível intestinal, melhorando os movimentos peristálticos, fazendo com que a gente vá melhor ao banheiro, melhore essas idas ao banheiro, melhore os quadros de constipação, ou seja, a mulher vai evacuar com mais frequência e numa melhor consistência, melhorando o intestino como um todo. Então, o magnésio citrato faz essa função a nível intestinal. Já o magnésio taurato, taurato vem de taurina, vai atuar na prevenção de diabetes mellitus tipo 2 e também trazendo benefícios a nível cardiovascular para a mulher. Já o queridinho magnésio inositol, você já deve ter ouvido falar por aí que o magnésio inositol ajuda a nível cerebral, melhorando a nossa cognição e memória, mas ele atua muito bem na melhora da nossa insônia. Então, esse magnésio inositol, a gente deve consumir ele à noite, 1 hora antes de dormir. A dose padrão de todos esses magnésios variam entre 200 a 400 miligramas ao dia. Qual é o melhor horário para tomar? Depende de qual magnésio você escolher. Por exemplo, o inositol é tomado à noite. Os demais pode ser tomado ao longo do dia, de manhã, para trazer mais energia, por exemplo. Todos esses magnésios são excelentes, mas você viu que, dependendo da ligação dele, da quelação dele com outro nutriente, com outro aminoácido, ele vai levar esse magnésio mais especificamente para algum órgão do nosso corpo, agindo aí nesse órgão. Mas se você tem dúvida, não sabe qual magnésio tomar ou que é um magnésio que vai atuar em todo o nosso corpo, escolha o magnésio quelato. O magnésio quelato ele vai atuar em todo o nosso corpo, não necessariamente em algum órgão ou outro mais específico. Então, todas essas fórmulas químicas que eu falei são excelentes magnésios, excelentes fórmulas de magnésio. Mas temos algumas fórmulas, muitas vezes encontradas nas farmácias, umas formulações mais baratinhas, elas já não são tão interessantes, porque elas podem causar diarreia. Então, algumas fórmulas não tão interessantes, como carbonato de magnésio não é legal, cloreto de magnésio também não é muito interessante, gluconato de magnésio, óxido de magnésio. Então, essas fórmulas já não são tão interessantes. As mais interessantes são aquelas que eu citei anteriormente. Como saber se eu tenho deficiência de magnésio, se eu preciso suplementar magnésio? Nós temos aí alguns sinais e sintomas que podem indicar aí que você está com deficiência de magnésio. Como, por exemplo, zumbido no ouvido, ansiedade, irritabilidade, olhos tremendo, fica aquele olho assim tremendinho, né? Confusão mental, dor de cabeça ou enxaqueca muito frequente, fraqueza muscular, cãibras, especialmente noturnas, na panturrilha, pressão alta, palpitações, taquicardia e insônia são alguns dos sinais e sintomas que podem indicar aí que você está com deficiência de magnésio. E para confirmar essa deficiência, podemos fazer um exame de magnésio, seja um exame de sangue, que não é tão interessante assim. Os melhores são exame de excreção de urina ou um exame eritrocitário, que vai avaliar o magnésio que está mesmo atuando dentro da sua célula. Porém, esse magnésio eritrocitário, esse exame é um pouquinho mais caro e muitas vezes os planos de saúde não cobrem. Na dúvida, quer fazer o exame, faz mesmo o de sangue, que ele é um exame mais barato, mas se os seus níveis estiverem abaixo de 1,5 miligramas por decilitro, já é um indicativo que você está com alguma deficiência de magnésio.
Mesmo esse número estando dentro da referência laboratorial, 1,95 já é considerado baixo para todas essas funções, né, em mais de 300 funções enzimáticas que o magnésio faz no nosso corpo. Contraindicações da suplementação do magnésio. Bom, suplementar o magnésio não vai te trazer uma insuficiência renal, não vai te trazer um problema renal, uma deficiência renal. Mas mulheres que já têm essa insuficiência renal, recomendo sempre consultar o seu médico antes de fazer a suplementação. Então, esses foram os tipos de magnésio atuando em vários sintomas da mulher na menopausa. Pega aí o seu caderninho da menopausa, anota cada um deles para você não esquecer, para quando você precisar suplementar algum desses magnésios, você já escolher aí uma formulação mais adequada para cada caso. Então assiste de novo esse vídeo e faz as suas anotações aí no seu caderninho da menopausa.